realmente muito feliz, uma alegria imensa, uma honra estar aqui nessa aula inaugural de um mestrado em História Pública. Sem dúvida nenhuma, a consolidação tanto de um trabalho árduo aqui da própria universidade, eu estou impressionada como vocês trabalham, mas também de um grande projeto coletivo das várias pessoas no Brasil que acreditam na história pública. Então, eu também estou aqui trazendo um agradecimento coletivo da Rede Brasileira de História Pública. Queria agradecer imensamente o Bruno, que temos aí as nossas raízes que passam por Rio e Minas Gerais, já nos encontramos, e por todo o acolhimento. Agradecer o Pedro, que me deu um super apoio técnico aqui logo na chegada, e obviamente aqui a direção da universidade, da graduação, e os professores, todos que estão presentes, uma alegria imensa. Então vamos lá. Quando o Fábio fez o convite, né, Fábio, muito gentilmente deixou de uma forma aberta para que eu pudesse construir aí, propor algum tema, e a ideia era fazer algo bem guarda-chuva para um processo de sensibilização da história pública, algo que fosse uma síntese ou uma proposta de cotejamento das quatro grandes coletâneas, né, que diz muito dos encontros de história pública e dos cursos realizados desde 2011 e dessa história pública que queremos no Brasil. Então, é um pouco nesse sentido que eu vou apresentar para vocês essas impressões que vão passar por essa dimensão do desafio e, ao mesmo tempo, da perspectiva. Então, quais são os desafios e perspectivas da história pública no Brasil? E aí eu vou caminhando com vocês para uma percepção de que essa história pública nós compreendemos como uma plataforma de ação e de observação. Então, essa é a primeira grande questão que queria conversar com vocês. O que nós estamos entendendo por história pública? Existe uma busca de sensação de segurança que é imensa, né? Acho que as falas iniciais aqui, elas foram bem diretas e de alguma forma acalmam aí o coração, porque eu tive a sensação de estar em casa, estamos num lugar de resistência, onde o pensamento crítico, o compromisso com a produção do conhecimento, o compromisso com a ciência está colocado, e isso me deixa muito feliz, né? E é nesse lugar que nasce a história pública. Ela vem muito da própria ciência histórica, e a gente está pensando por aí, desse lugar comprometido que a gente tem que construir. E essa pergunta é uma pergunta que vem, e a nossa sensação é essa: queremos uma resposta do que é história pública. E essa resposta ela está em construção, porque nós precisamos e estamos fazendo isso no Brasil, definindo a história pública que queremos. O último livro que vem dos congressos é esse, Que História Pública Queremos. São várias perguntas, vários integrantes aí da Rede Brasileira de História Pública sobre o que eles entendem por história pública no Brasil. Então, em tempos descoloniais, decoloniais e tudo que nós precisamos, né, para algum processo de autonomia, é muito complicado pensar em processos de colonização. Então, o que nós temos são diálogos. A história pública, ela é genuinamente dialógica, arejada, ela pressupõe circularidade, construção conjunta, autoridade compartilhada, fazer coletivo. Se a história pública pressupõe isso tudo, obviamente que em cada lugar, aqui, lá no Rio, em Minas, em cada lugar as especificidades vão aparecer, e a gente precisa pensar quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos e dialogar internacionalmente também, sem inserir aqui o padrão de lá
mas também sem o preconceito com o que vem de lá. Então, esse espaço dialógico é o nosso grande desafio. E eu sempre sou daquela turma, a história pública, ela vem para mim pela história oral. E a história oral, vocês já sabem, nessa altura do campeonato, ela é um pouco... A Matrizes foram um dos núcleos de história oral, os laboratórios de história oral, que eram as primeiras matrizes da história pública. Que é esse trabalho que vem muito da história social, do trabalho com a história participativa, a história com comunidades. É desse espaço que eu falo. A minha formação inteira foi atuando em laboratórios, em núcleos de história oral, com trajetórias de vida, com repertórios de ação coletiva, mas sempre, hoje, tanto com a formação de professores a partir de narrativas autobiográficas, a importância dos sujeitos históricos enquanto participantes, construtores desse processo. Então, eu não consigo pensar uma resposta para o que é história pública sem a segunda pergunta, que é essa: que história pública queremos? E acho que vocês, no mestrado inaugural de história pública, assumem também esse compromisso, não só no mestrado de história pública, porque o que acontece aqui é muito o que acontece com a gente lá na Federal Fluminense. Vocês têm um grande coletivo que junta, olha que maravilha isso, licenciatura em História, mestrado profissional em História, História Pública, aqui como mestrado, que é muito chique, inclusive, mas lá na UF como linhas de pesquisa, como projetos vinculados ao programa de pós-graduação em História da UF, que muito reconhecido, com a nota máxima lá, parará. A base da construção do programa, a partir da última gestão, inclusive, com a professora Ana Mauad, é toda construída na dimensão da história pública. Então, lá, nós também formamos esse coletivo que nós andamos juntos. Assim, não existe PIBID, não existe residência pedagógica, sem o Prof. História, sem a linha de história pública. A gente faz tudo junto e misturado o tempo inteiro. Então, eu fiquei muito feliz ao chegar aqui e encontrar um público como esse, variado, que tem graduação, História, Prof. História, mestrado, História Pública, e o que a gente chama dos parceiros interdisciplinares. E aqui vocês têm um mestrado interdisciplinar, que é uma super parceria também. Então, é nesse espaço que eu me sinto muito em casa, sabe, Fábio? E o Bruno veio dando notícias disso também, desse espaço de encontro, porque é aí que nós vamos conseguir responder essa pergunta: que história pública queremos? E aí não tem matriz que vem de fora, a gente tem que assumir essa atitude decolonial, do meu ponto de vista, de construir a história pública que queremos. E aí, dito isso, em tom de manifesto, nós temos um desafio, que é pensar o que vocês estão propondo aqui, de um mestrado em História Pública, que traz essa coisa de uma diplomação, mas que, mais do que isso, pressupõe uma ação coletiva, uma plataforma de observação que tem como matriz, né, a ideia da produção do conhecimento, da ciência e, ao mesmo tempo, a ousadia em um aspecto que é fundamental, essa atitude de uma ação no mundo. A história pública, ela pressupõe essa ação. Ela pressupõe uma ação direta. Ela pressupõe que você tenha uma reflexão, mas que você apresente algo. E este algo, eu queria dizer isso assim com o maior cuidado e até carinho possível, porque eu acho que é isso que eu falo com os meus alunos todos os dias. Uma história pública, ela se faz no processo e não no produto. Queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Ao escrever, ao pensar a história pública, o que vale é o fazer, o construir, esse estar junto e o processo de formação. O produto em si, ele é um resultado, uma consequência. Se pensarmos no produto e esquecer da reflexão sobre esse processo, porque é aí que é a produção do conhecimento,
daí nós vamos ficar tecnicistas demais. Nenhum problema com a técnica, desde que ela esteja engajada, construída e aí ancorada nessa reflexão e nesse pensamento crítico. Então a gente não vai nem de um extremo nem do outro, assim. Nós não estamos falando de uma história panfletária e vazia, mas também a gente não está falando de um tecnicismo que vocês precisam. É claro, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de um monte de coisas, né? Nesse último encontro de História Pública, eu estava dizendo para o Bruno, os cursos de História Pública nos Estados Unidos, não é? Então o Thomas veio da Federação de História Pública e trouxe vários estudantes que tinham se formado ou que estavam se formando para um encontro internacional lá na USP. E eu fiquei observando aqueles resumos e aquele material todo, como tinha uma grande potência criativa, obviamente, aqueles jovens. Claro que tinha dinheiro, então pesquisas que envolviam, pesquisas qualitativas, muito sofisticadas, né? Processos que envolviam equipamentos caríssimos e não sei lá o quê. E ao mesmo tempo que a gente aprendia com eles, essa coisa da captação de recursos, do estar, porque é um grande aprendizado, né? A gente, quando se encontra com o outro, a gente tem que aprender com o outro. Mas eles também disseram que aprenderam com a gente esse sentido do processo, da construção, o sentido formativo que a gente dá para a história pública. E aí, eu lá, imagina, né, nos laboratórios de história oral, durante muito tempo a gente ficou esperando, né, assim, quando tiver o equipamento para fazer aquele filme, né? E claro que fizemos coisas muito interessantes, tivemos sim gente que bancou ali o próprio processo, cineastas parceiros, fazendo junto, aluno de história aprendendo a fazer filme, quadrinhos, literatura, né? Teatro, quantas intervenções urbanas, ou seja, fizemos muitas coisas que foram bacanas, que tiveram ali algum financiamento, mas a criatividade, a busca do artesanal também precisa ser considerada. Então, nessas conexões que estamos fazendo, a gente também precisa ver o quão precioso do que é nosso, do que a gente tem feito artesanalmente, com uma outra estética, que às vezes não é estética global, não é estética, mas ela tem a sua estética original, autêntica. Então eu tenho visto coisas, a gente faz coisas no celular, materiais que são incríveis. Assim, eu ficaria aqui uma noite dizendo para vocês o que eu tenho visto no que diz respeito, principalmente onde eu atuo mais intensamente, que é essa história participativa junto às comunidades, das mais variadas, do que a gente tem entendido por história pública. Então eu estou fazendo um pouco, localizando para vocês o meu fazer e a forma como eu tenho visto essa dimensão da história pública. Então, ela é uma plataforma de observação e de ação. É claro que eu estou ali atento à dimensão do conhecimento histórico produzido e difundido, porque também tem esse problema. Tem muitos campos que já são consolidados, que estão nesse guarda-chuva da história pública. A divulgação científica já é um campo consolidado. O cinema, o teatro, a literatura, ou seja, todos esses lugares com que a gente conversa, eles são campos consolidados. A questão é o que traz a especificidade disso que nós chamamos de história pública? É essa dimensão dos públicos da história, o que nós estamos entendendo por público. No meu ponto de vista, diz respeito àquela noção de público lá na base do pensamento da Hannah Arendt, enquanto espaço dialógico, enquanto espaço de compartilhamento. É esse sentido público, é essa observação que vai um pouco delinear tanto a produção quanto a circulação. Então eu não posso entender que história pública é só... Tem gente que às vezes quer simplificar e vai dizer história pública é divulgação científica. Não, divulgação científica é uma parte da história pública. Mas história pública é extensão. Não, porque história pública também é pesquisa e ensino. A questão é que a nossa pergunta
A pergunta que Fábio está fazendo quando propõe um mestrado em História Pública é, em nenhum momento, questionar a ciência histórica, mas é uma pergunta que diz respeito aos públicos da história. Então, as perguntas que são feitas, elas partem dessa dimensão dialógica, dessa dimensão de circulação, mas é uma circulação ancorada na produção do conhecimento. E aquela dúvida recorrente: poxa, mas isso que vocês estão chamando de história pública, enfim, é o que se faz no que a gente chama de história da memória. Eu mesma me auto-intitulei historiadora da memória durante muito tempo, justamente porque os trabalhos em história da memória passavam por uso do passado, passavam por todas essas discussões que a gente faz dentro da história pública. A questão é que agora a gente assume, dentro de uma dimensão global, conectar com vários países que estão fazendo isso, não de uma forma homogênea, mas numa conexão, buscando as nossas especificidades, buscando essa pergunta sobre o público. Então, o trabalho de memória, ele também faz parte. O que eu acho fundamental é tomar aí essa dimensão, que já vem com um negócio, que aparece muito, de uma forma muito interessante com o Porriquet, que é a dimensão do trabalho de memória, que a memória é uma construção, que o tempo presente, que a história se faz no tempo presente, e qualquer coisa que se diga, se escreva, fale sobre esse passado que a gente não consegue alcançar tal qual ele é, mas que a gente, a partir das questões do presente, nós vamos remanejando, reescrevendo continuamente a história, como já sabemos, traz questões sobre apropriações públicas dessa história e circularidades do conhecimento. Uma coisa fundamental, peraí que eu vou... É pensar, então, história pública como reflexão e como prática. Essa dimensão do espaço dialógico está muito ligada às conversas que temos. O professor Michael Frisch, dos Estados Unidos, que esteve com a gente agora no último... Ele já era um parceiro da Rede de História Pública, mas esteve agora no último Congresso Internacional de História Pública. Ele vem discutindo o conceito de autoridade compartilhada, que já foi sofisticado, reafirmado e repensado, e que está na base de toda a discussão da história pública. São autoridades compartilhadas. O Michael Frisch, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é tomar essa história pública como um grande espaço do fazer, em que muitas coisas vão acontecer, uma grande cozinha, vamos pensar assim, e que muitas coisas saborosas vão sair dali, mas muita coisa vai queimar, porque é um espaço de experimentação. Quando você coloca todo mundo para fazer história, é claro que muita coisa vai dar errado. Mas é dali, é daquele laboratório, é daquela experimentação que as coisas incríveis também vão surgir. E a dimensão da autoridade compartilhada, trazida pelo Michael Frisch, é muito nesse sentido. Não dá para fazer sozinho. As parcerias são fundamentais. Assumir a dimensão de parceria, é claro que a gente sai de uma dimensão reduzida de terceirização. Acabei de escrever a minha tese, então eu vou entregar para alguém que vai transformá-la em alguma coisa palatável. E aí eu passo para alguém que vai fazer isso por mim. Nenhum problema nisso. A questão é, na história pública a gente assume o desafio da preocupação do fazer junto de que forma que esse conhecimento que eu construí, ele vai ter um acesso público. E aí temos colegas que têm uma preocupação e um cuidado, um jeito especial para tratar das questões, dessa relação entre história e informática, a dimensão da internet, como pensar formas de divulgação. Isso é fundamental para a história pública. O que eu estou querendo dizer com isso, sem ser
E eu acho que a gente tem que acordar todo dia tentando ser menos preconceituoso, principalmente em tempos tão desafiadores como esse que nós estamos vivendo. Não tem problema o colega que não tem a pergunta do público. Eu tenho vários colegas sensacionais que produzem conhecimento dentro de arquivos, constroem material riquíssimo e que dizem, poxa, Mirielle, eu não tenho esse traquejo para pensar na dimensão pública disso. Não é uma questão para mim. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo departamento de história, tem um monte de professor que está com essa questão. Então, o que não dá para acontecer mais é ser diminuído ou ficar numa situação à margem aqueles que são preocupados com a dimensão do público. Então, não é que a gente vai forçar a barra, todo mundo da história tem que fazer história pública, não é isso. Mas prestar atenção e reconhecer como produção significativa essas iniciativas que dão um trabalho do cão, assim, porque a gente está o tempo inteiro casando ensino, pesquisa, extensão de uma forma visceral, eu poderia dizer. É o que eu vejo todos os dias, é o que o Fábio vê lá no chão da escola, no PIBID, é isso que Bruno vê no Prof. História o tempo inteiro. E aí, é claro que nós estamos falando de uma autoridade compartilhada em que tem parceria, estamos fazendo juntos, não necessariamente um aluno de história vai virar um cineasta, mas ele precisa dialogar com o cineasta. E nesse diálogo tem a aprendizagem, que é sempre de mão dupla. Então, o estabelecimento da parceria, ele já significa aprendizado e formação. Quanto mais parcerias, mais aprendizado e formação. E quanto mais a gente ouve o outro, né? A gente fala muito isso, eu tenho um trabalho fortíssimo de trajetórias de vida de professores, com o professor Everardo da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, em que a gente vem discutindo narrativa autobiográfica e aprendizagem narrativa. A aprendizagem narrativa está na base da história pública para mim, que é o nosso grande dilema em tempos autoritários, em que a gente tem que lidar aí o tempo inteiro com o fascismo batendo na porta, né? Que é ouvir o outro e saber da onde ele está dizendo e buscar possibilidades da construção dessa história. E saber que os grupos sociais são construtores da sua própria história, que isso é absolutamente vivo e, no meu ponto de vista, uma história corporificada. Eu tenho trabalhado muito com essa dimensão do corpo-história. Nós estamos, essa cisão cabeça-corpo não dá mais. Cada um que está aqui, eu sei que nós estamos num formato super tradicional, eu estou aqui falando, ó, vocês estão me olhando super atentos, estou me sentindo super honrada. E essa interação que estou tendo com vocês aqui, muito face a face, ela é possível porque nós estamos realmente presentes aqui. O que, aliás, eu estou impressionada, raríssimos, todo mundo absolutamente presente. E essa presença é o que nós esperamos na história pública, uma história que coloque o corpo na rua, em que a gente esteja com o outro, em que a gente consiga lidar com a cultura escolar, com a cultura acadêmica, com a comunidade. E, ao mesmo tempo, que tenha formas de interação que utilize a tecnologia possível das mediações desse passado. São muitos desafios, né, para essa produção e circulação, para além da academia e da escola. O que a gente vem observando o tempo inteiro é o tanto de história pública que se tem na academia e nas escolas e fora delas. No cinema, no teatro, nas ruas, nas intervenções, no grafite. Eu acho que a cultura hip hop traz muito isso para a gente. Ou seja, são tantas as manifestações culturais em todos os lugares que dizem desse espaço. Então eu estou muito animada, realista, obviamente, mas muito animada com a história pública nessa dimensão de uma reflexão que se torna prática, acesso, publicização, divulgação.
E, claro, a gente vem falando muito disso, da busca de uma produção dialógica do conhecimento para a produção de políticas públicas. Isso precisa ser considerado. Eu venho de um laboratório de História Oral e Imagem em que as discussões sobre quilombo, que perpassam os mestres do saber do jongo, do jogo de pau, da capoeira, de uma série de... Nós conseguimos, inclusive, a posse de terra desses quilombolas com trabalho de história oral e de história pública, construindo argumento histórico, e que foi assim, né? Essa é a história do Labore, da professora Hebe Matos, da Marta Abreu, da Keila da Unirio, como o trabalho histórico promove políticas públicas. Agora, recentemente, por exemplo, no núcleo de história oral da USP, tinha um rapaz fazendo um trabalho de história pública, que partia primeiro de um processo de história oral, depois de produção audiovisual, com albinos, que gera uma política pública para que eles tenham, assim, da coisa mais simples, que é protetor solar. É isso. A história pública anda fazendo essas coisas. Ela vem promovendo, dialogando diretamente com o poder legislativo, principalmente, com argumentos da história. E é isso que a gente também pode fazer. O compromisso ético, ele é fundamental. Mas sem desconsiderar que o tempo inteiro a gente vai estar trabalhando com histórias institucionais, com empresas, e isso não significa que vamos fazer. O Richard Candida Smith, nesse último livro, ele tem um texto que ele fala isso. Olha, a questão não é fazer ou não histórias de empresa, é como os grupos que são estabelecidos de história pública fazem isso de uma forma ética, em que a questão é mostrar as contradições, apresentar os sujeitos históricos, e as empresas também querem isso, quando elas entendem e compreendem a legitimidade e a força da produção do conhecimento. Algumas não, vão falar, não, se você não falar bem da minha empresa, eu não faço aqui um trabalho com você. E aí vocês não vão fazer também. Mas eu posso dizer para vocês que o contrário também acontece. Então tem de tudo nesse caldeirão. O que eu acho mais importante é o compromisso ético. Do lugar que falo, que posso dizer de mais tranquilidade, é desses trabalhos com movimentos sociais, com comunidades das mais variadas, para a construção desse conhecimento. Eu quero fazer só Ups! Tá uma maravilha que eu perdi. Como é que eu faço para voltar? Do outro lado. Isso aqui nem era para vocês verem, finge que vocês não estão vendo. Isso é meu. Isso era escondido. Então, eu queria só que vocês tivessem um pouco esse mapeamento do que tem sido produzido, não no sentido de busca de definição de campo, nem nada disso, mas para sustentar a força da criação de um mestrado em História Pública diante de um esforço que é muito coletivo, né? Eu queria que vocês compreendessem como que a História Pública ela foi ganhando outros formatos aqui no Brasil. E como ainda tem muita coisa para caminhar. É um dia após dia mesmo nessa caminhada. Lá em 2011, nós fizemos um primeiro curso de introdução à História Pública na USP. E desse curso surgiu um primeiro livro que alguém hoje... Cadê o Zé? Ah lá. Cadê o livro, Zé? Aqui, faz propaganda aí. É que eu não trouxe. Esse livro que o Zé trouxe, que é uma introdução à História Pública. Era para colocar a capa, mas eu não coloquei. Está ali na mão dele, é esse aí. Uma introdução à História Pública é um livro... Obrigada, Zé. Esse livro, ele tem um primeiro objetivo, que era pensar um pouco, reunir, que é o que foi que a gente percebeu lá, pessoas que faziam história pública e não sabiam que faziam aquilo. Eu quero pedir um pouco de humildade nessa hora para todos, e isso é muito importante até para que a gente possa continuar caminhando nessa plataforma de ação e observação que é a História Pública, que é um reconhecimento
profundo de que todas essas ações, elas já aconteciam. Tá bom? E elas continuam acontecendo. Qual é a diferença? É que a gente começou a juntar essas pessoas numa terminologia e em fóruns de discussão. Isso que começou a acontecer a partir de 2011 no Brasil. Pensar em fóruns, em encontros internacionais, em simpósios temáticos, em grupos de trabalho, em linhas de pesquisa, para que a gente, que foi o que eu ouvi em 2011 o tempo inteiro lá na Universidade de São Paulo, era assim, poxa, a gente já fazia isso, por que a gente não se reuniu antes? E eu vou dizer para vocês, não é um negócio fácil, porque no curso ainda estava tudo ali, nessa vontade da reunião. Mas quando nós bancamos o primeiro simpósio internacional de história pública, com o falecido, inclusive, professor Nicolau Savchenko, que foi quem proferiu a conferência de abertura, tinha uma força muito grande essa relação entre história e literatura para a construção da história pública, a professora Sara Albieri, são figuras muito importantes nesse primeiro momento. Mas tinha um desafio ali no encontro que foi absurdo, porque nós decidimos fazer GTs, juntando história e cinema, história e teatro, história e literatura, história e quadrinhos, história e museus, história e arquivo. Parece uma coisa muito simpática, mas foi um pega para acabar. Principalmente, eu vou dizer de um lugar especial, que eu acompanho, o Rodrigo vai estar aqui com vocês também, que é de história e cinema, por uma questão, depois vem história de divulgação científica, agora com a questão da informática, mas eu vi uma experiência que precisa ser dita, assim, dessa cozinha que muita coisa queima. Chega o historiador, primeiro que tem essa arrogância, né, que a gente vai lidando com ela, essa coisa de que a história, o homem no tempo, então a gente lida com passado, presente e futuro, somos mestres, né? E aí chega o historiador e tem ali a historiografia, a referência francesa, e não sei mais lá o quê, para aí vai conversar com o cineasta, e o cineasta sintetiza uma série de processos e bibliografias numa cena que tem uma luz, que tem uma imagem, que tem um movimento, uma fotografia. E aí o historiador fala, nossa, mas eu tenho que falar muito mais coisas, isso aí não está dizendo nada. E o cineasta fala, isso é arte. E aí? Aí o historiador está acostumado a fazer jogo de 7 erros, onde, a gente tem essa mania também, onde o filme errou, para a gente jogar o filme no lixo, e não para debater o filme. E aí, por outro lado, a gente também não pode perder o nosso senso crítico, porque é isso que faz a produção do conhecimento. Transformar isso em espaço dialógico, em que o dissenso é fundamental para a construção do conhecimento e não para o estabelecimento de barreiras, foi o grande desafio. E vai ser o nosso grande desafio sempre. Porque a nossa tendência é, no dissenso, criar a barreira e o silenciamento. O desafio, já que a gente está falando de desafios e perspectivas, o desafio é o diálogo. O desafio é assumir o dissenso enquanto política, enquanto produção do saber. Então, não é fofo, mas é muito forte e potente. Lá nas minhas incursões nas anarquias, a gente diz assim, a base é a negociação. A gente tem que ter o sentido dialógico, a negociação sempre, mas tem coisas que são inegociáveis. Então, entre a negociação e o que é negociável, às vezes a gente gasta muita energia achando que cessou a negociação, que você vai direto para o inegociável. Não, e o inegociável é o fascismo. O inegociável é outra coisa, não é o meu colega cineasta. O inegociável é o uso abusivo da história para garantir espaços reacionários. É o uso sem compromisso ético que descaracteriza o sujeito histórico.
é o não compromisso com a memória. Gente, a gente está vivendo um momento que a história pública é fundamental. Agora já subiu o meu lado reivindicativo. Mas, olha, nós estamos num momento de relativismo tão absurdo, de negacionismo da escravidão e da ditadura. Esse é o momento que a gente precisa mais de história pública. De uma história pública ética. Não é história pública negacionismo. Isso não é história pública. Fazer uso do passado fora de uma dimensão da memória justa. Poxa, a gente tem toda uma forma de fazer em que a gente se preocupa com os cotejamentos, com o confronto, com a produção dialogada, né? Colocar autores, fontes e uma série de questões para a construção da pesquisa, da formação do professor, da extensão, e daí transformam a história em ponto de vista. História não é ponto de vista. Como a história pública vem trabalhando já há muito tempo com a dimensão da narrativa. Narrativa é diferente de ponto de vista. Narrativa é a percepção da construção do conhecimento. Ponto de vista é outra coisa. Isso não é memória justa, isso não é história pública que queremos. Então eu também tenho dito isso. Vou fazer ali um museu para fazer apologia aos torturadores. Isso é história pública? Isso é história? Isso é uso abusivo do passado. Isso é má fé com a memória. Isso tem que ser denunciado. Então também é a nossa função saber o que é inegociável e o que precisa ser negado efetivamente. Então, assim, foi um desafio muito grande. Se vocês pensarem, a gente fez o primeiro encontro na USP, depois fizemos em 2014 o segundo encontro internacional na USP, e aí decidimos em 2016 que tínhamos que ir para o Nordeste brasileiro e fizemos um seminário no Cariri, em Crato, com a Sônia Menezes, que gerou o livro lá, Mediações do Passado, História Pública em Debate, Mediações do Passado, onde a gente viu uma história muito viva e que passa muito por essa história política e pela história participativa. E ali tem um lugar de aprendizagem profundo. E, ao mesmo tempo, a gente volta para a USP, não para a USP lá do Butantã, que foi o primeiro simpósio internacional, a gente vai para a USP Leste. Então, vocês imaginam, era um ônibus, o Bruno estava lá, ônibus com o pessoal que vinha dos cursos de História Pública nos Estados Unidos, e eles ficaram hospedados lá no centro de São Paulo, e eles entravam naquele ônibus e ficavam ali eternamente até chegar na Zona Leste, que a universidade é uma ocupação. As coisas mais bonitas assim que eu vi. E era aquela dimensão de Brasil que a gente queria também naquele momento. Dá um trabalho absurdo, mas é onde a gente quer estar. E assim, faz todo sentido, né? E desses encontros internacionais, dos simpósios temáticos na AMPU, na Associação Brasileira de História Oral e vários outros, saíram essas coletâneas. Eu coloquei ali do lado também os dossiês em revistas acadêmicas, que já vai entrar agora de vocês aqui no estado, que eu vi que já tem a revista como dossiê, e a gente vai incluir aí também esses mapeamentos da história pública, já atualizando essa lista. Foi. Isso aqui ajuda um pouco a entender algo que quem já está estudando história pública já está um pouco cansado de saber, mas eu queria fazer uma leitura disso com vocês. O nosso querido amigo Ricardo Santiago, que é um dos grandes entusiastas, inclusive um parceiro aí com o pessoal também da editora Letra e Voz, que vem num trabalho de formiguinha mesmo, impulsionando a história pública aí no Brasil. Ele, junto com, num determinado momento, pensou, né, vamos ampliar o conceito de história pública, pensando o que nós estamos entendendo por história pública, para aquele livro que tomou para esquecer os próprios livros, né?
mas nós organizamos um livro que é o História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários, eu, Ricardo Santiago e Ana Mauad. O primeiro, Introdução à História Pública, foi com a professora Marta Rovai, e o terceiro, eu e a professora Sônia Menezes, do Cariri. E agora temos esse aqui, História Pública que Queremos, que é uma grande junção aí. Mas o Ricardo trouxe essa dimensão que eu acho fundamental, e a gente foi lidando com esses conceitos. Ele dizia, para pensar a história pública, a gente tem que pensar a história para o público, a história com o público, a história feita pelo público e a história e público. Então, esse para, com, pelo e cria o guarda-chuva para que a gente faça as perguntas sobre os públicos da história. Então, pensar a história para o público está nessa chave, que é uma chave fundamental. Eu não sei se Bruno Leal já veio ou não veio? Já veio. Então, Bruno, que é um super parceiro dessa dimensão da divulgação científica, a divulgação científica entra muito nisso, né? Pensar a história para o público, como essa história pode chegar no público. A dimensão da difusão do conhecimento histórico, a questão da ampliação da audiência, democratização da história, esse desafio que a gente faz diariamente, né? Poxa, eu falo com meus alunos, eles terminam a monografia, a dissertação, a tese, e eu sempre faço aquela pergunta, até para fazer a divulgação, como você explicaria isso para sua avó, para sua tia? E é aquele momento que todo mundo frita, né? Porque nós não estamos preparados para essa pergunta, para a dimensão pública do conhecimento que a gente produz. Então, eu vejo que alguns assumem isso com muito gosto e outras pessoas saem correndo, o que é absolutamente compreensível, até pela nossa matriz, muito cindida mesmo, assim, em que a cultura histórica às vezes se perde, né? E olha, aqui eu não vou fazer aquele papel chato, me deu vontade, mas eu tive autocrítica. Eu ia fazer um papel chato que eu acho que ninguém deve fazer, quer dizer assim, o problema do que nós estamos vivendo é o professor de história. O que aconteceu que as pessoas não sabem o que é autoritarismo, o que é ditadura, o que está acontecendo, onde erramos, aí os professores começam a se punir, né? Onde erramos, tá? Não quero fazer isso, porque o que eu vejo no chão da escola, os professores de história da rede pública, privada, mas principalmente na rede pública, que é onde a gente atua com PIBID, de residência pedagógica, os professores da rede pública, é muita criatividade, muito processo artesanal sem condições financeiras, fazendo maravilhas e numa produção de conhecimento em sala de aula. São intelectuais em sala de aula construindo junto. Temos uma matriz que errou muito, temos muito para avançar? Claro, é igual a educação pública. Nós avançamos muito, tem muita coisa para caminhar. Mas isso não significa jogar a educação pública no lixo, muito pelo contrário. É a necessidade de valorização da educação pública mais do que nunca. Então, a mesma coisa com o professor de história. Nós seguimos fazendo autocrítica, mas sem uma autoflagelação. Porque a gente precisa da aproximação, mas ao mesmo tempo entendendo quais são os nossos limites, o que nós já avançamos. Então, se nós temos toda uma matriz, por exemplo, da educação que vem do Paulo Freire, a dimensão da autonomia, se isso sustenta o nosso fazer, se é essa a escola que a gente quer, a universidade que a gente quer, qual a dimensão de interação com a comunidade que nós acreditamos, é claro que vamos produzir um conhecimento muito mais intenso, vivo, integral, a partir daí, sem autoflagelação e sem ficar culpando os professores de história como se eles fossem seres do mal que não fizeram direito. Não. Nós sabemos onde está o problema. E a história com o público é onde eu fico muito confortável, obviamente pela minha matriz na história oral, trabalhando diretamente com comunidades das mais variadas, que é essa história colaborativa, essa história participativa, em que os próprios grupos constroem sua história, em que nós somos mediadores desse espaço, em que o historiador não chega como aquele que tem
Olha que difícil a questão da autoridade compartilhada. Sabe o que a autoridade compartilhada ela diz? Todo mundo tem sua autoridade. E a nossa, que está numa formação científica, ela tem que ser considerada. Eu não vou jogar isso no lixo. Mas eu preciso respeitar o saber do outro, tem que ter encontro de saberes. Quando eu vou fazer história de vida com o mestre do saber da capoeira, do jongo, ele tem o saber, eu também tenho o meu. E a gente se encontra. É desse encontro que nasce uma história. Muitas vezes eles vão dizer, não, nós mesmos vamos fazer a nossa história. E óbvio que vão fazer. A questão é, como quem está fazendo um trabalho, ou de história pública, ou de história, numa graduação em história, numa licenciatura, é como a gente analisa o processo, as reflexões sobre esse encontro. Eu volto a dizer, a dimensão do processo, ela é fundamental. O que a gente está, até para pensar em fake news, essas coisas aí que estão gerando esses negacionismos todos, a gente tem que pensar na forma como nós vamos chegar com a informação. Porque senão vira conteúdo vazio. Se não tiver reflexão, pensamento crítico, dimensão coletiva, fica vazio. E a história feita pelo público, ou essa dimensão da história amadora, dessa história feita pelo próprio público, os memorialistas. Durante muito tempo a gente também teve uma visão preconceituosa. A nossa história que é melhor, a dele. São saberes diferentes. A história pública pressupõe um encontro desses saberes. Não para que eles entrem em padrões acadêmicos. Porque há muito tempo que a gente entende ciência de uma forma ampliada. Esses ataques que a ciência vem sofrendo, isso é de uma injustiça, de uma perversidade absurda. Porque na ciência, principalmente as ciências humanas, nós já ampliamos a dimensão de ciência enquanto processo metodológico construído, enquanto encontro de saberes. Os saberes decoloniais interessam. Isso que nós acreditamos como ciência. Trabalho com as comunidades indígenas o tempo inteiro. A educação antirracista. Isso tudo está na base da história pública. É essa história pública que queremos, inclusive. Então, esse encontro também produz ciência. A gente não está saindo desse lugar. E não é uma briga com a história, é uma ampliação com a pergunta do público. E a história e público está aí nessa dimensão reflexiva que muitos trabalhos estão sendo produzidos. Eu tenho feito mapeamento, inclusive, das teses de doutorado, pensando no sentido público da história, o uso do passado, as demandas sociais, questões socialmente vivas, a história dos debates públicos. Eu tenho orientado muitos trabalhos no mestrado, no doutorado, sobre a história dos debates públicos, que dá para a gente essa dimensão da produção viva desses usos do passado, como que, numa aula de história, em tempos de criminalização do professor, e de escola sem partido, dessa barbárie que a gente tem vivido, professores sendo gravados e criminalizados o tempo inteiro, porque eles trabalham com a dimensão do pensamento crítico. Não existe o fazer histórico sem a questão socialmente viva. É a questão socialmente viva, é o debate do dia, é o que está na imprensa, é a minha história de vida, é a história de vida do aluno, é esse encontro dos saberes que configura o chão da escola, da universidade, de qualquer processo. Educação passa pela dimensão do pensamento crítico. E é nesse lugar que a história pública está também. Não é à toa que estamos lá na Federal Fluminense com o professor Fernando Pena, que está na militância aí com professores contra escola sem partido, movimento de educação democrática, numa luta diária, pensando as dimensões da história pública nesse processo. A sala de aula, a escola, enquanto produção e circulação de conhecimento, em que essa dimensão das questões socialmente vivas precisam ser colocadas. Então, essa neutralidade, essa objetividade da história, esse troço não cola.
E eles querem pior. Eles se apropriaram de uma palavra, isso me deixa muito indignada. Se apropriaram da palavra liberdade, do livre. Essa palavra é nossa. A liberdade está na base da educação, da história, do processo de autonomia. E aí eles criam grupos, não sei o que, livre, pela liberdade do quê? E a gente vai para a guerra narrativa. Se é para ter guerra narrativa, a história pública ela é guerra narrativa também. Estou muito bravo, peraí. Passei direto o troço. Eu queria só falar um pouquinho disso, eu acho que o meu tempo. Fala, Bruno, acho que acabou meu tempo, né? Não, eu só queria. Eu quero falar disso um pouquinho. Peraí. Vou ver. Viu? Fiz de novo aquele negócio que aparece aqui, não é para aparecer. Tá. Então, vou finalizar um pouco com essa reflexão, para trazer um pouco para as coisas que eu ando fazendo agora com a história pública e pedir uma ajudinha aí e fazer uma provocação com vocês. Fiz esse slide aí com o Bourriquet, com o tempo e narrativa. Eu sou uma leitora do Bourriquet, daquelas que acham o que ele escreve, para além do sentido da filosofia da história, eu acho inclusive poético, e acho que o tempo e narrativa é inclusive um exercício do que nós deveríamos fazer em termos da reflexão sobre a produção do conhecimento histórico para entender a história pública. Claro que o Bourriquet não está falando de história pública, não é nada disso, mas ele está pensando o tempo inteiro a ideia de quase realidade e quase ficção. Como se constrói narrativa, aquilo que não é ponto de vista, o quanto tem uma produção que passa por fases, né? Então ele sempre vai dizer essa coisa da configuração, da prefiguração, né? Que é essa questão do campo do viver, ao mesmo tempo a configuração do texto, que é quando o historiador começa a construir a intriga, a construir efetivamente a narrativa, mas que essa narrativa ela só é possível porque tem aquelas fases. Inclusive a fase documental, a fase explicativa, compreensiva, existe um modo de fazer para chegar naquela intriga, naquela narrativa histórica. E aí o terceiro momento seria efetivamente a refiguração, que é a recepção da obra. A pergunta da história pública está muito na refiguração. A nossa pergunta está na dimensão do público, da forma como a história que a gente produz, ela é recebida, o processo de recepção. Muitos estudos estão nesse lugar da refiguração, mas não dá para pensar a história pública, ou isso que o Bourriquet chama de refiguração, sem passar pela prefiguração e pela configuração. A gente tem que voltar na matriz da construção do conhecimento histórico até para compreender a história pública que queremos. Porque senão, tá bom, vamos para a livraria, vamos para a biblioteca, por que aquele livro está na prateleira de história e não de ficção? E não de qualquer outra coisa. Se é tudo igual. Para o Bourriquet não é. Para a gente não é. Na história ou na história pública, pressupõe diálogo, produção de conhecimento, circulação, reflexão. Esse compromisso ético, reflexivo, é o que faz, de novo, essa história pública que queremos. E o compromisso com a memória. Principalmente as dimensões do dever de memória em tempos sombrios. Tá? Então, acho que eu queria terminar um pouco com essa provocação. É uma provocação porque eu acho que menos do que os teóricos dizem sobre história, a história pública ela faz um trabalho de base, aquele trabalho de formiguinha que eu estava falando, né? Que a gente precisa ouvir as pessoas, os sujeitos, essa base lá da história oral, das comunidades, dos grupos. A própria lógica daquela fala e não buscar autores que vão enquadrar aquela fala. Estava dizendo para o Bruno hoje, assim, está lá o meu aluno estudando pescador artesanal de Niterói, e aí pega o sertor, uma fesolia, não sei o que, e enquadra a fala do sujeito. Não,
não, acertou, são maravilhosos, mas não vai enquadrar a fala do sujeito. Não é porque a gente tem que deixar de ler. Mas como a gente vai fazer esse trânsito entre esses lugares, é que é o desafio da história pública também. E a minha provocação é um pouco essa. Não é partir de uma coisa dificílima, do tempo e narrativa do Paul Ricoeur para dizer o que nós... Mas, ao mesmo tempo, não desconsiderar toda essa matriz da construção do conhecimento histórico e, ao mesmo tempo, trazer as nossas questões que são dessa história participativa, dessa história comunitária, da divulgação científica, das outras formas de acesso. Gente, como eu quero ouvir perguntas e tudo mais, eu vou interromper um pouco aqui a conversa e agradecer imensamente por vocês terem ficado aqui atentos e nessa interação tão viva que a história pública precisa. Agradeço imensamente a recepção de vocês. Muito obrigada.